Eu tinha feito um vídeo sobre pré-história, falando muito por cima. E vale fazer um vídeo um pouco mais aprofundado, né? Que a definição da pré-história, a definição e o estudo, é o período entre o aparecimento dos primeiros antepassados do humano, que são chamados de hominídeos, e a invenção da escrita. Data de cerca de 3 milhões de anos até 4.000 antes da Era Comum. Então tem o destaque para o antecessor dos hominídeos, o Australopithecus, né, que eles vão se diferenciar dos macacos pelo bipedismo, né, a postura ereta, né, caminhando com as pernas apenas, né. Então vai ter uma diminuição no tamanho das presas, né, e da mandíbula, deixando mais espaço na cabeça para o cérebro. E também uma diminuição dos pelos. Muita coisa que eu vou falar aqui vai ser repetitivo do que eu falei no vídeo sobre pré-história. Vai apenas repetir o que eu falei, porém um pouco mais aprofundado. Então vai ter destaque também para o surgimento das glândulas sudoríparas, que são as glândulas de suor. E o polegar, em oposição aos outros dedos, também foi muito importante para a manipulação dos objetos, né? Então, vou mostrar uma imagem aqui agora. E essa imagem, ela é da evolução dos hominídeos, né? Primeiro, à esquerda, o Australopithecus afarensis. Ao lado, o Homo habilis. Depois, o Homo erectus. E depois, o Homo sapiens neanderthalensis, que é comumente conhecido como Neandertal, e depois o Homo sapiens sapiens, que somos nós, que corresponde à espécie da humanidade atual, né? E abaixo também seus respectivos crânios. Então, no Vale de Neander, né, na Alemanha, em 1856, mineradores que eles trabalhavam em um depósito de calcário, eles desenterraram em uma caverna, né? Desenterraram a caverna e encontraram fragmentos de ossos. O naturalista Johann Carl Fulroth, não sei, Fulroth, o nome dele, ele descobriu que eram ossos humanos. Então a caverna ela foi destruída. Somente 8 anos depois que um geólogo inglês chamado William King, ele percebeu que esses ossos eles não eram de humanos modernos, né, mas de uma nova espécie que ele denominou de Neandertal. Então, com o passar do tempo, foram descobertos ossos muito mais parecidos com o humano no Vale de Neander do que com os ossos humanos atuais, o Homo sapiens sapiens. Então são os homos, o Homo neanderthalensis. Então confirmou-se que os neandertais eles viveram entre 300 mil e 30 mil anos atrás, em grande parte da Europa e na Ásia. E eles eram bípedes, né, com cerca de 1,50 m, 1,70 m de altura. E eles possuíam uma pele mais clara e tinham cérebros um pouco maiores do que os humanos atualmente. Então, de acordo com o DNA, né, descobriu-se que muitos deles eram possivelmente ruivos e loiros. Então, essa questão deu-se com o trabalho de um geneticista sueco, né, Svante Pääbo, e seu estudo na paleogenômica, né. Infelizmente, o DNA ele degrada-se, né, com o tempo, e não conseguiu-se ainda estudos mais a fundo do DNA dos dinossauros, por exemplo. Mas em regiões mais frias, né, o DNA ele degrada-se mais lentamente para poder extrair o DNA de fósseis
de dezenas de milhares de anos atrás. Não que não conseguiu-se estudar o DNA dos dinossauros, mas dizendo-se mais a fundo. Os neandertais, eles eram mais troncudos, né, digamos assim, com as costelas mais abertas. As cavernas de Gibraltar foram locais de habitação desses hominídeos, e alguns estudos sugerem que essas cavernas elas foram um dos últimos refúgios, né, dos neandertais em 30.000 antes do presente. Das cavernas de Gibraltar, que tem-se o crânio de Gibraltar, né? Um dos primeiros neandertais descobertos, né? Examinado pelo próprio Darwin. Então, na imagem a seguir, que eu vou colocar, a comparação dos esqueletos do humano neandertal à esquerda e do humano moderno à direita. Darwin ele sugeria que os humanos eles surgiram na África, né? É a teoria que é mais aceita atualmente. Conquanto havia um zoólogo alemão, né? Esse zoólogo alemão chamado Ernst Haeckel, não sei. Ele considerava os humanos mais parecidos com os orangotangos e sugeria que a origem dos humanos poderia ter se dado na Ásia. Ele foi mirando nessa hipótese, né, que hoje sabe-se que é errônea, mas ele fez outras descobertas a partir dessa hipótese, descobertas importantes, né? O médico Marie Dubois, explorando a ilha de Java, na Indonésia, ele encontrou um fóssil que ele denominou de Pithecanthropus erectus. É o nome que se iniciou com uma outra hipótese errada, né? Porque o Pithecanthropus, ele dava a entender que uma espécie de parente humano, que era humana, parente do humano, porém não era humano, que ele falava, né? No entanto, houve uma reavaliação dos ossos, né, e tornou-se da espécie dos hominídeos mesmo, com o nome Homo erectus, que viveu entre 1,9 milhão a 50.000 anos atrás, em regiões tão distantes quanto Europa e África, né? Então eles são uma espécie tão diversa, presente em tantas partes do mundo, que há grupos de estudiosos que eles dividem o Homo erectus em várias subespécies, né? Tem o Homo antecessor, o Homo sepranensis, se eu não me engano, na Europa, o Homo georgicus na Ásia e o Homo ergaster e o Homo naledi na África. Bom, eram mais parrudos, né, com o rosto mais largo, as sobrancelhas mais proeminentes. A presença dos Homo sapiens sapiens, nós, né, é bastante contestada e debatida, né, de acordo com os fósseis encontrados. Há fósseis de outro tipo de hominídeos, né, chamado os Homo heidelbergensis, cerca de 200.000 anos atrás, que eles são interpretados como Homo sapiens e por outros como uma espécie própria que pode ter dado origem aos humanos modernos e aos neandertais. No entanto, deixando de lado as controvérsias, né, o registro é de que os Homo sapiens eles se deram há cerca de 100.000 anos atrás. Portanto, certamente ele conviveu, nós, Homo sapiens sapiens, convivemos com outras espécies de hominídeos, além do Homo erectus e dos Homos neanderthalensis, como o Homo floresiensis, né? O Homo floresiensis, que tinha um crânio, mandíbulas e mais alguns ossos encontrados em 2004 na Ilha de Flores, na Indonésia também, que estima-se que ele tem sido um hominídeo de 1 metro de altura, pesando apenas 25 quilos.
De início, não se sabia se essa era a altura normal dessa espécie, ou se o indivíduo possuía nanismo ou microcefalia, e que por coincidência tornou-se um fóssil preservado. Com outros achados novos de Homo florensiensis, notou-se que era uma característica peculiar dessa espécie. Então, esse hominídeo viveu 50 mil anos antes do presente, 50 mil anos atrás. O fato é que o Homo sapiens ele passou mais tempo convivendo com outras espécies de hominídeos do que convivendo sozinhos, como os únicos hominídeos, como é atualmente. Então, a nossa solidão como espécie de hominídeo e o sumiço das outras espécies, ela pode indicar que possivelmente o Homo sapiens ele não era amigável, né, com as outras espécies, principalmente na questão de competição por recursos de subsistência, né? Conquanto há outro aspecto que faz uma contraposição a essa questão. Anteriormente discorreu-se sobre o trabalho do geneticista sueco Svante Pääbo sobre o DNA e seu estudo na paleogenômica, mas confirmou-se evidências que o Darwin e o Wallace eles já diziam com bases nos fósseis que a nossa similaridade com hominídeos ela reflete-se também na genética. Então, no caso dos neandertais, os seus DNAs eles são tão parecidos com os dos humanos atuais, nós, que provavelmente devem possuir a mesma origem, né? Ou seja, de que alguns grupos de Homo sapiens, principalmente na Europa e na Ásia, se reproduziram e se misturaram com seus genes, né, com os Homo neanderthalenses. Aí Hitler surtando aqui com esse negócio de raça pura, né? Não existe raça pura, né? É uma coisa totalmente... Essa eugenia é agressiva, né? Brutal, como sempre foi na história. Mas nem o Homo sapiens sapiens ele é uma espécie pura, é isso que eu tô querendo dizer, né? É um absurdo, assim, coisa de autoritário mesmo, fascista, enfim. O que eu queria dizer é da miscigenação do Neandertal com o Homo sapiens, né? Que sugere uma interação muito mais amigável entre essas duas espécies. A pesquisadora portuguesa Cidália Duarte ela encontrou o fóssil de uma criança de cerca de 4 anos no Vale do Lapedo, em Portugal, como sendo um híbrido de Neandertais e Homo sapiens, cerca de 25 mil anos atrás. E foi através da análise do DNA de fósseis que descobriu-se outro grupo de humanos, né, que viveram até recentemente, sendo denisovanos, né, possuindo alguns poucos pedaços de ossos ainda desses, né, como dentes e tudo mais. Eles foram encontrados na caverna de Denisova, por isso o nome, na Sibéria. Com o estudo do DNA, descobriu-se que eles também se misturaram com os neandertais da Ásia e com os Homo sapiens. E passaram por lá, né? Esses denisovanos, que são... isso. E descobriu-se que eles também, né, se misturavam. E entre os povos melanésios, né, especificamente os da Nova Guiné, entre 4% e 6% dos seus genomas parece ter vindo dos denisovanos. Então, os estudos apontam que, possivelmente, há outras misturas genéticas com mais genes vindos de outras espécies humanas desconhecidas, e os hominídeos extintos do passado, eles ainda permanecem no gene de cada um de nós. O entendimento de como viviam os hominídeos, ele se dará então por registros fósseis, né, e registros arqueológicos. Então haverá registros também de armas, lanças, utensílios, esculturas e pinturas rupestres que geralmente representavam cenas de caça ou rituais. Não necessariamente, né? Esses outros registros eles vão ajudar a entender
como possivelmente era o modo de vida e os costumes do passado, né? Nessa imagem que eu já coloquei no vídeo anterior da Vênus de Willendorf, né, datada de 28.000 a 25.000 anos antes da Era Comum, né, uma pintura rupestre também, mas a próxima imagem... Não, eu vou falar um pouco dela primeiro, antes de passar para a próxima imagem, sobre... Não existe só essa Vênus, existem incontáveis Vênus, né? Similares a essa, né? Com essa estrutura corporal, né? E os padrões de beleza atuais, eles percebe-se que é uma construção cultural, né? Que o que pode sofrer preconceito hoje, antigamente, poderia ser divinizado. Não se sabe ao certo, mas remete-se à fertilidade, né? À abundância. E a gente não pode dizer, na verdade, com certeza o que representa, porque a gente não tem certeza, né? A gente só tem esses registros, mas existem hipóteses mais aceitas que outras. Então, na próxima imagem, tem uma pintura rupestre de cerca de 25.000 anos antes da Era Comum, do Parque Nacional do Chiribiquete, em Solano, Guaviare, na Colômbia. Eu passei essa imagem também. A grande maioria dos registros, dos vestígios históricos, ela acabou se perdendo, né? Seja pela ação do tempo ou pela ação dos próprios seres humanos. Então, geralmente, os vestígios reminiscentes, eles vão estar em espessas camadas de terra, né? Ou no fundo das cavernas. Então, na figura a seguir, essa figura, por exemplo, é um sítio arqueológico em Laetoli, na Tanzânia, África, né? Com pegadas fossilizadas em cinza vulcânica, provavelmente deixadas por espécies do Australopithecus afarensis, um hominídeo que viveu de 3,7 a 3 milhões de anos atrás. Há até mais registros, né? Registros antigos de 4,2 milhões de anos. Foram encontrados em 1978, né? Elas revelam que os hominídeos nessa época já eram bípedes e tinham adquirido a postura ereta e a forma de caminhar do homem moderno, né? Segundo Charles Darwin, que ele nasceu em 1809 e morreu em 1882, 1809-1882, na Origem das Espécies, né, a sua obra, os seres humanos eles pertencem à ordem dos primatas, né? Mas em algum momento, por razões desconhecidas, os nossos antepassados eles se distanciaram dos primatas na cadeia evolutiva e deram origem aos hominídeos, né? Então, outro defensor da teoria da seleção natural das espécies é o Alfred Wallace, que eu tinha comentado aqui. Então, grande parte dos estudiosos aceita que os primeiros ancestrais dos seres humanos se originaram na África por volta de 7 milhões de anos atrás, né? Sendo o mais antigo antepassado o Sahelanthropus tchadensis, né? Se não sei se a pronúncia está certa. Sahelanthropus tchadensis. Eu tenho que confirmar se a pronúncia está certa. Mas é assim que eu falo. Ele foi descoberto nos desertos da África Central, né, no norte do Chad. O seu nome popular é o hominídeo Toumai, que significa esperança de vida. É um nome dado na linguagem local a crianças que são nascidas pouco antes da temporada da seca, né? Então haverão muitas outras espécies, né, como o Homo rudolfensis, né, que viveu na África cerca de 2,4 milhões de anos atrás, sendo o próprio Australopithecus dividido em muitas outras subespécies, como a do afarensis, como Boisei, Garre
e africanos. Estima-se que o primeiro hominídeo a utilizar o fogo foi o Neandertal. Não foram nós, não fomos nós, né? E também foi o primeiro a sair da África, o Neandertal. Bom, sobre a periodização, essa parte vai ficar mais repetitiva, porque eu já falei no vídeo anterior. Mas às vezes tem uma coisinha ou outra que eu não falei, né? Que o Paleolítico, que também é chamado de Idade da Pedra ou da Pedra Lascada, né? Ele foi de 500 mil a 18 mil anos antes da Era Comum. O humano, ele é totalmente dominado, então, pela natureza, dependente da natureza, né? Um período marcado pela caça, pela pesca, pela coleta de frutos e de raízes silvestres, pelo deslocamento em busca desses alimentos, nomadismo, né? É a época do domínio do fogo, importante não apenas para afugentar os animais, mas para iluminar as cavernas, cozinhar alimentos, né? O carvão que se tornava a madeira depois de extinguido o fogo, era utilizado para desenhar as pinturas rupestres, assim como sangue de animais, né? Essas figuras abaixo que eu já mostrei sobre a Pedra Lascada. E chegava-se a utilizar até chifres, né, para fabricar ferramentas como arpões farpados, né? Nessa imagem aqui, pontas de arpão e sagaias, né, com chifre de renas, datados de 1700 a 1100 anos antes da Era Comum. Né? De rena, gente. Essa imagem outra também eu tinha colocado no vídeo. Bom, surgem as famílias, né, no Paleolítico, como a primeira forma de organização social e, posteriormente, irão se reunir em clãs, né, também aos primeiros ritos funerários. A mulher e o homem da pré-história, eles deveriam ter notado que os corpos deixados ao ar livre, os corpos mortos, eles eram mais facilmente destrutíveis pelos abutres e pelas bactérias. Então sobrava o esqueleto, que era destruído pelos agentes atmosféricos. Conquanto o corpo que era deixado no interior de uma gruta, de uma caverna, ele seguia um processo de decomposição diferente. Né? Depois da decomposição da carne, o esqueleto ele impregnava-se de carbonato de cálcio até petrificar-se. Né? Então, o humano pré-histórico e o humano pré-histórico ele descobriu como era melhor, né, usar as grutas para os seus rituais funerários. É por este fator a grande quantidade de ossadas humanas encontradas em grutas funerárias, o que muito contribuiu para o avanço da arqueologia. Então, o final do Paleolítico ele legou as primeiras representações humanas, né? Figuras conhecidas como Vênus paleolíticas ou Dama do Chifre, né, talhada num bloco de calcário. Né? Os estudos, eles consideram, vou deixar a imagem aqui, da Dama do Chifre no bloco de calcário. Os estudos eles consideram que podem estar relacionados a rituais de fertilidade, né? À esquerda aqui, em alto relevo, em pedra calcária, está datado de 20 mil a 18 mil anos antes da Era Comum, em Dordogne, na França, né? E à direita está esculpida aqui a Vênus de Bracempuy, não sei se é assim que fala, que ela foi esculpida em marfim de mamute durante o Pleistoceno, entre 29 mil e 27 mil antes da Era Comum. De mamute, gente. Nessa outra imagem, né, registros de anzóis de pesca e de arcos, registros datados de 20 mil anos atrás, em Israel.
Essa marca nas pedras, ela se dá por conta dos fios que eram enrolados para se pescar, né? Muito interessante. Então existia nesse período uma divisão sexual por idade no trabalho, né? Em geral, hoje em dia, essa visão de que as mulheres se dedicavam à coleta de frutos e raízes, enquanto os homens se dedicavam à caça, ela é batida, né? Eu falei isso no primeiro vídeo, mas agora eu tô atualizando que ela há um tempo já é batida, porque existem estudos que comprovam que eles dividiam essas tarefas também, né? Então, por uma série de registros encontrados, sabe-se que nesse período os humanos eles começaram a se preocupar com a morte também, por conta dos cuidados especiais no sepultamento explicitados anteriormente, né? As pinturas rupestres, elas denotam uma forte necessidade de registrar e se expressar essa mortalidade, né? Que pode estar interligada tanto a questões artísticas como o desejo de permanecer, né? Questão do Neolítico, né, que é a idade da pedra polida, de 18.000 a 5.000 anos antes da Era Comum, nesse período vai ter uma forte mudança no clima, né, que vai ocasionar uma série de modificações na vegetação e nos hábitos dos animais, né? Os humanos eles vão ter que se adaptar a um novo ambiente e vai ser a chamada Revolução Neolítica, que o arqueólogo Gordon Childe cunhou esse termo, né? Então, o humano ele vai ter um maior controle da natureza, vai domesticar as plantas com a agricultura, ele vai domesticar os animais, né? Carneiros, cabras, bois, cavalos, porcos, para sua alimentação, para transporte, para força motriz, né? Para lã, entre outros, né? Então vai ter reflexos nos hábitos humanos, porque se antes você precisava do deslocamento em busca de alimento, com a caça, com a pesca, com a coleta de frutos e raízes silvestres, o humano nesse período ele vai se fixar em um lugar. Então vai ser o chamado processo de sedentarização, né? Um imenso aumento da população por conta principalmente da agricultura, e a chamada revolução agrícola, né, com o trigo, a cevada, tendo os seus papéis fundamentais. Então, há teorias de divisão sexual do trabalho, com as mulheres se dedicando ao cultivo, à colheita dos vegetais, os homens construindo as casas, cuidando do gado, caçando, fabricando as ferramentas, as armas necessárias. Porém, não é uma regra, né? Eles poderiam dividir essas tarefas. Então, as áreas de cultivo e pastoreio, elas eram coletivas, a maioria dos indivíduos se ocupava das produções agrícolas, e é possível que as exceções elas se darão para aqueles que cuidavam dos rituais sagrados, né? Os rituais sagrados eles vão se tornar cada vez mais complexos. Então, vai ter destaque nessa época para objetos de cerâmica, seja com argila cozida, pelo fato de que se precisou criar recipientes para armazenar alimento. Mais para o final do Neolítico, começaram a se converter as fibras naturais, linho, lã, para fios que formavam tecidos, né? Então, outro destaque também é a presença dos megalíticos, né? Os grandes blocos de pedra que podiam estar fincados no chão na vertical, os chamados menhir, como aqui na imagem, ou na vertical, 2 na vertical e 1 na horizontal, como uma mesa, né, chamado dolmen, que também está aqui na imagem. E se estivesse vários menires e dolmens no círculo de pedras, ele se tornaria o chamado cromlech, sendo o mais famoso o de Stonehenge, como aqui na foto. Então há muitas hipóteses, né, do motivo pelo qual
era feito, seja religioso, na tentativa de medir o tempo pelo sol, enquanto não há nada de concreto, assim, né? Aqui uma imagem da cerâmica também, muito interessante. Bom, a idade dos metais ela vai se dar entre 5.000 e 4.000 antes da Era Comum, né? É o surgimento da metalurgia, né? A fundição do cobre, né? Com o passar do tempo, eles juntam cobre com estânio e originam bronze, então que é muito mais resistente do que o cobre, né? O ferro ele vai ser descoberto só posteriormente, vai ser muito valorizado. Vai ser graças ao ferro que vai ter uma ampliação da produção agrícola e vai se conseguir uma produção de excedentes, né? Ou seja, vai se produzir além do necessário para a sobrevivência. Então, o que sobra, esse excedente, nas colheitas, pode se trocar, né? Que é o surgimento do lucro, o surgimento do comércio. Isso vai ser muito importante. Então, foi com a criação de técnicas para trabalhar a cerâmica, a tecelagem, a metalurgia, que vão surgir as pessoas especializadas, né? Dando origem aos artesãos, a título de exemplo. Então, com a diversidade da produção e a especialização dos trabalhos, juntamente com o fortalecimento do comércio, então vai ter nesses locais o surgimento de vilas, né, com a troca comercial entre essas vilas, vai ter o saque, né, as pilhagens, os roubos, as conquistas, né, guerras, né. Posteriormente se juntarão essas vilas que se juntarão formarão cidades, que se juntarão e formarão grandes aglomerados urbanos, né, a chamada Revolução Urbana. E as cidades elas vão surgir às margens de grandes rios, né, como o rio Tigre e Eufrates, o rio Nilo, né, com suas cheias periódicas, né, que vão fertilizar as margens, favorecendo a agricultura, né. Nesse período, o surgimento da propriedade privada, com isso vem as diferenças sociais, né, a desigualdade. Surge uma instituição que vai ser voltada para atender os anseios e interesses dos que detêm a propriedade, né, ou seja, os interesses do grupo dominante, que vai ser o Estado, que vai surgir. Surge também grandes religiões, grandes organizações religiosas da antiguidade, né. Então, nessa imagem a seguir, é uma estatueta de cerâmica encontrada em Zegvár Tuskovics, né, na Hungria, cerca de 4.500 anos antes da Era Comum, cerca de 25 centímetros de altura, né. A escultura ela tem no ombro uma foice de agricultor, né. A agricultura ela surgiu na Hungria durante o 6º milênio, ali, antes da Era Comum. Outra coisa que eu tinha passado são as pinturas de Chauvet, né, a caverna de Chauvet, que é localizada na França, ela tem representações artísticas datadas de 30.000 a 40.000 anos atrás. É muito bonita essa caverna, né? Algumas imagens aqui do interior dela. Nessa imagem, por exemplo, representando uma coruja. Dá para notar nessa imagem técnicas de sombreamento avançadas até, né? Vocês vão pausando aí o vídeo, né, se quiserem ver mais a fundo, né? É uma técnica de representar o movimento, né? Como no chifre do rinoceronte acima, né?
representando o chifre dele para cima e para baixo, muito desenvolvido, né? Os cavalos. Bom, a Serra da Capivara, né? O maior conjunto de pinturas rupestres do mundo, ele localiza-se no Brasil, né? Em São Raimundo Nonato, que é no Piauí. E o local ele é chamado de Serra da Capivara, né? A arqueóloga brasileira Niede Guidon, ela que descobriu, juntamente com a sua equipe, né, os registros rupestres dos paleoíndios, né, que são os indígenas pré-históricos. E essas imagens são realmente incríveis, né? Lindas, maravilhosas. Sou apaixonada nelas. Bom, o ser humano ele chega na América, né? A América ela foi provavelmente o último dos continentes a ser ocupado pelo ser humano. E quanto às origens do ameríndio, a hipótese mais aceita é a asiática, né? Do chamado Estreito de Bering, né? Esse Estreito de Bering, como aqui na imagem, né, gente? Tem a Rússia. O mundo, aí vocês têm que pensar nele como um globo, né, gente? Ele é um globo, não existe terra plana, obviamente, né? É um globo. Então, se você pegar ali os Estados Unidos, bem acima, o Alasca, e do outro lado do mapa, a Rússia, como o mundo é um globo, um pedacinho da Rússia ali vai quase se encostar no Alasca, como aqui na imagem, ao chamado Estreito de Bering. Qual que é a teoria mais aceita? Que no período da Era do Gelo, que a gente chama de período de glaciação, entre 40 mil, 25 mil, 14 mil ou 9 mil anos atrás, esse estreito ele se congelou. E assim conseguiram passar da Rússia para o Alasca e descer, né, chegando na América, que são chamados paleoíndios, né? Aqui nessa outra imagem mostra mais nitidamente essas rotas que já foram comprovadas. As rotas hipotéticas são essas que passam pelas ilhas da Polinésia, da Austrália até a América do Sul, mas elas são hipóteses menos aceitas, né? Bom, em 1975 foi desenterrada na Lagoa Santa, que é um local próximo ali de Belo Horizonte, em Minas Gerais, o mais antigo fóssil humano do continente americano. Então ele foi localizado no interior de uma caverna que tinha 13 metros de profundidade, e nos exames fósseis soube-se que se tratava de uma mulher, que essa mulher tinha aproximadamente 1,50 m e que possivelmente ela faleceu com pouco mais de 20 anos de idade, né, cerca de 11,5 mil anos atrás. Então, de acordo com os estudiosos, né, chefiados pelo Walter Neves, da Universidade de São Paulo, da USP, diferente de antigos habitantes já conhecidos do continente americano, que tinham traços de povos mongoloides, né, da Ásia, a Luzia, que vai ser denominada esse fóssil, ela apresentava traços negroides, né? Aqui a imagem do crânio dela encontrado. E na próxima imagem, a sua reconstrução, né, da sua face. Bom, infelizmente, né, num domingo, 2 de setembro de 2018, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que abrigava a Luzia, ele sofreu um incêndio, né? E 20 milhões de itens do museu eles foram totalmente destruídos, né? O fóssil da Luzia ele foi queimado, ele foi quase destruído, né? Teve uma necessidade de um trabalho de reconstrução ali, né? Sua reconstituição facial também necessitou de reconstrução. E vou apresentar algumas imagens a seguir, né? De algumas baixas
que foram perdidas nesse museu, né? Então vai ter uma coleção egípcia de Dom Pedro I, né? Uma coleção que vai ser perdida, uma coleção de artefatos e obras de arte greco-romanas da Imperatriz Teresa Cristina, que também vai ser perdida, coleções de paleontologia, que incluía um fóssil de dinossauro de Minas Gerais, né, um acervo de milhares de espécies da fauna da América do Sul que vão ser perdidos. Então houve praticamente destruição de 90% do acervo, né? A direção do museu ela tinha tentado revitalizar o prédio, né, a partir dos recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, mas a verba ela não foi liberada, né? Foram destruídos fósseis, múmias, incontáveis documentos e registros históricos. Foi realmente algo apocalíptico, viu? Enfim, uma das hipóteses é sobrecarregamento do disjuntor, né? Alguns dos milhares de patrimônios destruídos, um deles vai ser dessa imagem aqui, né? Que é do Maxacalisaurus, que é o dinossauro herbívoro do período Cretáceo, que cerca de 80 milhões de anos atrás, que foi encontrado na Serra da Boa Vista, em Minas Gerais. Essa outra perda é uma esquife de Shah-Amun-Emsu, que em egípcio significa os campos férteis de Amon, né? Egito, né? Época baixa, né? De 750 antes da Era Comum. Esse esquife foi o de uma sacerdotisa, né? Uma cantora egípcia que viveu em Tebas em 8 antes da Era Comum, né? Ela foi responsável por exercer funções cerimoniais no templo de Karnak. E Dom Pedro II, na sua viagem para o Egito, ele recebeu esse presente em 1876 do Khediva Ismail Pasha, né? Outra perda foram os afrescos que tinham no teto de um dos salões do museu, lindos afrescos aqui. Esse meteorito de Bendegó, ele foi encontrado em 1784. Ele foi um dos que conseguiram resistir ao incêndio, né, esse meteorito. Bom, essa outra imagem é o trono do reino de Daomé, né, reino africano, onde hoje é Benin, século XVIII, XIX. Essa outra imagem é de uma múmia atacamenha, né, de cerca de 4.000 anos atrás, né? Então houveram muitos outros museus incendiados no Brasil e no mundo, né, com muitas outras perdas importantíssimas, né? Então é necessário preservar esses locais, né, com a máxima competência.